Bem, amigos da Psicursos, eu sou o Felipe dos Anjos e esse é mais um Stand-Up Psychology, dessa vez com o tema Dia dos Namorados. Lembrando que o Stand-Up Psychology é uma iniciativa para promover a Psiclin, Clínica de Psicologia, e a Psicursos, consultoria e treinamentos com seus cursos online de curta duração para qualificação profissional de psicólogos e interessados em psicologia. Quem tiver mais interesse em saber sobre esses serviços, procura aí comigo nas minhas redes, @psicursos.bsb ou @dr Felipe dos Anjos. Especificamente sobre esse tema, tem dois cursos muito interessantes lá, que são habilidades sociais e comunicação, e o outro é aprendizagem emocional. Tá? São cursos que vão agregar para esse tema Dia dos Namorados. Tá? Que é um tema que aparece bastante no consultório. Sabe? As pessoas buscam ajuda para lidar com as questões relacionadas ao coração. Seja porque elas não conseguem começar um namoro, seja porque elas não conseguem manter um namoro para o longo prazo, ou seja porque elas não conseguem terminar um namoro, elas estão sofrendo. Né, e precisam de ajuda para lidar com isso. Antigamente, talvez fosse mais fácil, né, lidar com esses temas no sentido de que era mais simples, não no sentido de que era melhor, necessariamente. Tá? Mas mais simples, sim, as mudanças ao longo do tempo mexeram com esse campo da vida. Inicialmente, você tinha pouquíssimas referências, e referências com papéis claramente estabelecidos, como é o caso do solteiro ou casado. Essas eram as opções na antiguidade. Né? Ali, solteiro ou casado, cada uma com seus papéis. Um não pode nada, o outro pode tudo. Tá? E aí, com o passar do tempo, as coisas foram mudando e você foi inserindo categorias novas no meio do caminho, quase como metas intermediárias. Né? Então você tem namoro, noivo, casado. Né? Namoro não pode nada, noivado pode segurar na mão e dar um beijinho, um selinho, né? E o casado podia todas aquelas intimidades entre quatro paredes. Né? Depois, com novas tecnologias, entrada da mulher no mercado de trabalho, anticoncepcionais e coisas do tipo, você foi tendo a possibilidade de trabalhar o campo dos relacionamentos de maneiras mais flexíveis. Tá? E aí foram criando categorias a mais. Então tem solteiro, namorando, noivo, casado. Agora, sabe assim, solteiro não pode nada, namorando pode segurar a mão, solteiro, noivo, né, você pode dar um beijinho a mais ali, casado você pode muita coisa. Né? E hoje em dia, valores líquidos, as coisas escorrem pelas suas mãos, né? Os relacionamentos também. Você tem uma infinidade de categorias, cada uma para poder nomear aspectos muito particulares das relações. Então você tem casado, noivo, namorando, tem o ficante sério, tem o ficante plus, ficante com benefícios, relacionamento aberto, amizade colorida, sabe? E outras coisas a mais aí que vão aparecendo no meio do caminho, que dão possibilidades novas para as pessoas estarem se conectando. Ao mesmo tempo, elas confundem, elas permitem coisas demais e as pessoas se perdem nesse meio do caminho aí, o que faz com que elas busquem ajuda, sabe, para lidar com isso, e encham consultórios de psicólogos nesse meio do caminho, né? Antigamente, os casamentos eram arranjados. Antigamente, assim, desde que a monogamia, né, foi instituída, provavelmente ali, ao que os historiadores dizem, é que foi na transição entre a pré-história e a história que duas coisas podem ter marcado essa transição. Uma delas é a invenção da agricultura, né, a outra do patriarcalismo. Alguns historiadores argumentam que as sociedades pré-históricas eram matriarcais. Elas eram governadas pelas mulheres e naquela época não existia monogamia, propriedade privada, né, os filhos eram criados pelo bando como um todo. Sabe? E depois, né, com agricultura e patriarcalismo, né, as coisas foram mudando bastante ali, né? Cada um que crie sua própria prole e que desenvolva relações de intimidades com contratos, sejam informais ou posteriormente contratos formais, como é o caso de um casamento. Os casamentos eles foram arranjados por muito tempo e isso
era motivado por questões políticas, por questões econômicas, por questões mais dessas ordens do que propriamente do ponto de vista dos sentimentos, né, da conexão ou do amor. Esse é um sentimento que cresceu do romantismo para cá, né, mas que não existia tanto assim antes. As tecnologias que foram aparecendo, né, ao longo do caminho foram transformando também os sentimentos e as relações interpessoais. Não só tecnologias no sentido de anticoncepcionais, né, mas também no sentido de aplicativos de relacionamento. Sabe, essas coisas mudaram muito a forma de paquerar, de se aproximar dos outros, de fazer com que as pessoas se conectassem. Né? Antigamente você estava restrito à geografia para estar conectando com os outros. Hoje em dia, com essas tecnologias virtuais, você pode se conectar com alguém do outro lado do mundo. Você pode se apaixonar por alguém no Japão. Isso é quase uma maldição. Sabe assim, se apaixonar por alguém lá, porque relacionamentos à distância são complicados, né? Eles vão exigir que você, enfim, compense de alguma maneira a distância com outras coisas. Tem um psicólogo norte-americano chamado Jack Sheffer, eu sou muito fã dele. Ele trabalhou no FBI durante um tempo, montou a parte de psicologia comportamental lá, e depois se aposentou e virou professor universitário. Trabalha bastante com essa coisa de comunicação, relacionamentos e habilidades sociais. E o Sheffer tem uma fórmula da intimidade, que eu uso bastante no consultório, para poder refletir com os pacientes. Sabe? Ele chama intimidade sinônimo de amizade. Então, fórmula da amizade ou fórmula da intimidade, tá? Essa fórmula permite que você analise não só relações conjugais ou namoro, mas também relações familiares, sociais, de trabalho e em outros campos assim. E a simplicidade dela é parte da grandeza dessa fórmula. Tá? Então, são 4 variáveis somadas que vai resultar na intimidade. Que é proximidade, mais frequência, mais duração, mais intensidade é igual a intimidade ou amizade. Então, proximidade aqui eu estou falando no sentido geográfico mesmo. Sabe assim, um relacionamento à distância, um relacionamento EAD, ele vai precisar com que você potencialize muito as outras variáveis para que as coisas deem certo, né? Para que no final das contas vocês tenham uma intimidade que vale a pena lutar por ela. Então, proximidade. Isso explica também por que a gente faz amizades de infância tão significativas, por que a gente consegue, por que muita gente consegue construir relacionamentos na escola, na faculdade ou no trabalho, porque são locais onde você está próximo das pessoas, conectados. Ou conseguia, né, quando essas coisas aconteciam no mundo presencial. Hoje em dia, com escola online, né, com trabalho à distância, com coisas assim, a gente perde essas oportunidades de estar conectando com os outros. A segunda variável da fórmula é a frequência, que diz que quanto mais você encontrar com as pessoas, mais íntimo você vai ficando delas. Né? Quanto menos você encontra com os outros, o relacionamento vai minguando, a intimidade vai se esvaziando com o tempo. A terceira variável da fórmula é a duração. Quanto mais tempo você durar nos encontros, mais íntimo você fica das pessoas. Famílias são locais onde você desenvolve intimidade. Ou poderia desenvolver intimidade, mais provável, né, disso. Porque você mora junto durante muitos anos, pelo menos, então cria bastante proximidade, encontra todos os dias as pessoas, porque dormem no mesmo lugar, na mesma casa, e a duração também vai fazer diferença, né? Tem família que faz refeições unidas, permanece unida. E aí tem famílias que gostam de esticar a refeição ainda, para durar mais. Então você tem ali uma entradas, você tem prato principal, você tem sobremesa, você tem um cafezinho depois, né? E às vezes até estica ali sem nada para comer, um vinho do Porto depois para finalizar, e vai esticando essas coisas assim. Então são variáveis que favorecem, né, essa intimidade ou essa amizade. E você tem também a última variável da fórmula, que é a intensidade.
Ela diz respeito à satisfação de necessidades físicas e psicológicas. Imagina ali um casal assistindo Netflix na televisão, eles têm uma intimidade, desliga a televisão, vira um pro outro assim, ó, a intimidade já dá uma subidinha, né? Tem contato visual, tem pegação, né? Pode ter outras possibilidades assim também. Então, né, fazer aventuras juntos, viagens, compartilhar bons momentos, né? Tudo isso soma pontos nessa variável da intensidade. Mas a intensidade é a única dessas variáveis que pode ter valor negativo. Tá? Ao contrário das outras, proximidade, frequência e duração, cujo mínimo é zero, você não tem como ter menos do que zero nelas, na intensidade é possível sim ter menos do que zero quando você tem relações marcadas por muitas cobranças, críticas, brigas, reclamações, né? Tudo isso vai minando a intimidade das pessoas e afastando elas. Isso explica porque algumas famílias não conseguiram, sabe, se manter afetivamente conectadas. Porque, apesar de morarem juntas, se verem todo dia, a duração às vezes varia, né? Assim, oi, tchau, né? Ou então, vamos comer, e cada um come rapidinho olhando no celular e vai embora pro quarto. Assim, aí realmente não vai estar favorecendo tanto essa variável. Mas, para quem valoriza ela, né, ainda assim pode perder pontos na intensidade, porque tem muitas cobranças por desempenho escolar, por tarefas da casa, por certos comportamentos, né, que são exigidos ali naquela dinâmica familiar. Enfim, isso acaba afastando pessoas. Então, já tem uma referência aí para você estar pensando o seu relacionamento, ou seja, para conseguir ou para poder manter ele por mais tempo, né? As pessoas buscam muito com terapia para lidar com essas questões do coração. Seja porque elas não conseguem começar um relacionamento, seja porque elas querem manter um relacionamento de longo prazo e está difícil, ou seja porque elas querem terminar um relacionamento que elas estão infelizes e também, né, não estão com facilidade para estar fazendo isso. Então, né, os relacionamentos que por um tempo foram arranjados, né, foram por motivos políticos ou financeiros, o que para algumas pessoas era um alívio, né, para outras pessoas era um verdadeiro tormento, sabe? Já que você estava condenado a passar a vida com alguém que você não ama. Sabe? Por mais que essa pessoa te desse conforto, te desse segurança, né, a ausência de sentimentos torna difícil algumas coisas, como o tesão, como o compartilhar, né, como a convivência. Tem uma hora ali que você está com a pessoa do lado, mas está pensando em outra, né, porque é uma pessoa que vai te ajudar mais. É, muita gente chega no consultório falando: eu não consigo um namoro porque eu sou feio ou porque eu sou pobre. E eu argumento que se precisasse de beleza e de dinheiro para ter um namorado, não tinha tanto pobre horroroso nesse mundo se multiplicando por aí. E é o que eles mais fazem, é filhos. Assim, aos montes. Aos montes, assim, eles estão se conectando, né, de alguma maneira. Então, o que você precisa para arrumar um namorado é principalmente habilidades sociais, cara. Sabe, seja uma pessoa legal, seja uma pessoa interessante, saiba conversar, né? Não só no sentido de falar, que é muito importante, sabe, assim, de falar de você, né? De se expor, não guarde para você sua própria vida, né? Destranque, né? Essa caixa né? de presentes ali que ninguém tem acesso, né? E compartilhe com outras pessoas um pouquinho da sua emoção, um pouquinho da sua vida, né? Favoreça pessoas a estarem se conectando com você fazendo assim. Ah, mas se eu fizer isso eu vou ficar muito vulnerável. É verdade. Sabe, o pior inimigo é aquele que tem acesso à sua intimidade. Então era alguém que estava muito próximo de você antes. Sabe, e aí ele pode usar tudo aquilo contra você em algum momento. Por outro lado, uma posição de total segurança contra esses momentos é uma posição muito solitária, muito distante dos outros. É uma posição infeliz. Então, é importante que você esteja se abrindo para se conectar com outras pessoas, né? Fale com elas mais, fale de você, pergunte delas também. Tá? Mas talvez mais importante até do que o falar,
no sentido de fazer com que as pessoas gostem de você, seja o ouvir. Sabe, as pessoas, quando elas são ouvidas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem pertencendo, elas se sentem que você se importa com elas. E não é o ouvir no sentido do som bater aqui no ouvido e cair no chão. Sabe, assim, ou como fala o ditado, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? É um ouvir com atenção. Você ouve ela hoje, depois você pergunta como é que foi aquilo? O que aconteceu? Né? Me atualiza ali mais informações sobre isso. Né? Esse ouvir, né, que pode ser bastante trabalhado como uma escuta ativa mesmo. Sabe? Não só um ouvir de vibrar o tímpano, né, mas de você filtrar o som que está entrando, né, de você processar aquelas informações entre o barulho, né, e processar e vir aqui para o cérebro. Né, e aí você está respondendo depois aquele contexto todo, né, um ouvir ativo, um ouvir bem intencionado, né, um ouvir onde você consegue... Você tem muitas possibilidades de interpretar tudo que é dito para você. Uma dessas possibilidades é você implicar com tudo, se desconfiar de tudo. Né? O outro pode estar me enganando, o outro pode estar me iludindo. Acontece muito em casos de ciúmes patológicos, ou de falta de confiança na família, por exemplo, né? Já que não confio no que o outro está falando, então eu tenho que estar investigando lá, né? Mexendo na mochila dos outros, buscando informações, né, pessoais, privadas, indo no colégio para falar da pessoa, que eu não consigo acesso àquelas informações, estou desconfiando dela. Né? Um ouvir também no sentido de uma disposição mais compassiva, né, do outro. Quando você tem um casamento, sabe, você pode ouvir o que o outro fala sempre da melhor maneira possível. Sabe, o outro quis dizer alguma coisa, você logo interpretou que era uma indireta, que era uma cutucada, que era, né, alguma coisa ruim para você, mas você pode interpretar também como sendo sempre uma coisa boa, positiva, né, e que se por algum motivo pareceu ruim, foi porque a pessoa estava distraída ou que, né, não foi a intenção dela estar falando dessa maneira ali com você. Então, quando você filtrar o ouvido assim, provavelmente você vai se desgastar menos com aquela outra pessoa, né? Já que você vai estar ouvindo de maneira positiva, né? O seu companheiro ou a sua companheira. Então, o ouvir e o falar, né, como habilidades sociais importantes na construção de relacionamentos. É uma das linguagens do amor, né? Aquele livro interessante, não é psicologia científica, não, sabe? Mas eu acho bem interessante. Eu converso com muitos pacientes sobre esses temas no consultório, que é o Gary Chapman e As 5 Linguagens do Amor, best-seller dele aí, bombando. O Chapman é um conselheiro conjugal. Eu nem sei a formação dele, se ele tem alguma, né? Mas eu acho que ele foi muito feliz nessa obra dele, onde ele diz que o amor é um tanque que a gente tem que estar abastecendo. Se seu tanque está cheio, você vai longe. Se seu tanque esvazia, você para no meio do caminho e acabou as coisas. Né? E que esse amor ele é abastecido na comunicação. Só que as pessoas falam linguagens diferentes dessa comunicação. Sabe? E aí ele identifica 5 linguagens do amor, que é tato, ou contato físico, palavras de afirmação, né, você elogiar o outro, você falar bem, que é tempo de qualidade juntos, que é presentes, quando você presenteia um outro, né, e que é, né, Dia dos Namorados vai atiçar o mercado aí nesse campo, né? E uma curiosidade interessante aqui para vocês, não sei se vocês sabem, Dia dos Namorados não é o dia que mais movimenta os motéis. O dia que mais movimenta os motéis é o dia da secretária. Acredite se quiser, né? Talvez as pessoas recorram ao aconchego de casa, né? Quando o assunto é namorado, namorada, porque eles apresentam para a família, porque, né, tem aquele momento assim, e a secretária nem sempre. Né? Assim, você está apresentando para a família ou, né, você está querendo trazer para dentro de casa, né? Não sei, né? Se é uma hipótese minha aqui isso, mas essa estatística eu li em algum lugar aí sobre isso. E tem a última linguagem do amor também
Gary Chapman, que é serviços, sabe? Quando você faz pelo outro. Você cozinha pelo outro, você passa a roupa dele, você troca o pneu do carro da pessoa, você arruma a casa ou alguma coisa da vida, né? Ali pelo outro, você tá também expressando uma forma de amor e consequentemente, conectando, firmando, né, aquela relação, desenvolvendo uma intimidade. Alguns casais se amam, mas falam línguas diferentes e aí acabam se estressando. Um exemplo no livro do Gary Chapman que eu achei bastante pertinente, né, ele está numa sessão de terapia de casal quando o cara diz, mas eu não sinto que ela me ama. Aí a mulher responde, mas como não? Eu faço sua comida, eu passo sua roupa e a casa está arrumada quando você chega. Aí ele responde, mas isso é amor? Ela fala, para mim é. Né? Para ele, às vezes, ele está pensando em contato físico, em transar, namorar e tudo mais, né? E ela está expressando essa linguagem toda de amor de outra maneira. Às vezes, até muito dedicada ao desempenho e aos serviços, e o cansaço acaba atrapalhando nesse momento, né? Ali depois, onde seria a linguagem principal do amor do outro. Mas pode ser falta de conhecimento também, né? De qual é essa linguagem do amor do outro. Por incrível que pareça, as pessoas convivem, mas elas não aprendem, às vezes, né, uns com os outros, algumas particularidades, algumas idiosincrasias que vão fazer a diferença nessa caminhada toda, né? Então, nessa pós-modernidade, com relacionamentos líquidos, muitas possibilidades de nomear suas relações, você tem o papel da tecnologia, né? Especificamente da tecnologia da informação, né? Não necessariamente da anticoncepcionais, né? Como uma tecnologia que fez muita diferença, mas da tecnologia no sentido de celular e aplicativos, esse contato virtual com os outros, né? Essa ferramenta aproxima as pessoas, mas não substitui o contato real, presencial, tá? Mas é uma boa maneira de aproximar as pessoas, e elas foram revolucionárias na maneira como as pessoas paqueram ou namoram, né? Eu lembro pré-celular, né? Quando a internet não tinha essa cara que ela tinha aqui hoje, eu já estava no consultório trabalhando, e algumas pessoas me procuravam, às vezes com timidez patológica, ou às vezes com outras questões relacionadas a habilidades sociais, perguntando, mas como é que eu faço para namorar? Eu falo, olha, você tem que conhecer pessoas. Né? Você tem que se expor nos lugares para conhecer pessoas, porque dentro de casa com a porta fechada não vai aparecer ninguém ali. Sabe assim? Então você tem que, né, sair e se conectar. Se não for na escola, no trabalho, numa academia, né, tem que ir para festas, tem que ir para algum lugar, para a igreja, tem que ir para algum lugar onde você possa conectar com as pessoas. Mas e aí, se eu estou nesse lugar, como é que eu faço? O primeiro passo é contato visual. Sabe assim, olho no olho, né? Você olhou para a pessoa olhou de volta, né? E tem um certo jeito no olhar ali que você pega algumas informações importantes. Né? Não é aquele olhar de predador, de fixo ali, né? Assim, não. Sabe assim, que intimida, né? Ali parece que vai chamar para briga. Também, e a ausência de contato visual também, zero chance, né? De estar rolando uma conexão assim. Mas é um olhar, às vezes você olha, desvia o olho, né? De maneira geral, assim, quem está falando tende a desviar mais o olhar, quem está ouvindo tende a focar mais o olhar, embora não é uma constância, né, direta assim, não. A pessoa ouve, às vezes desvia o olhar e volta, né? Mas é nesse olhar que você vai pegando algumas intenções. Mas a menina estava me olhando, eu cheguei nela e ela me deu um fora. Tudo bem, não deu certo ali, você não leu adequadamente, né? O olhar poderia até ser uma das informações, mas tem outras também que você deve estar buscando, né? O Jack Sheffer, ele fala que a gente tem que ler os sinais que o outro está mandando e a gente vai classificar esses sinais em sinais amistosos e sinais inimigos. Assim, quanto mais sinais amistosos você tiver, mais você vai caminhar nessa direção. Sabe? Sinais inimigos seriam o quê? Né? Cara fechada, né? Carranca urbana, né? Como ele fala assim. Né? Cara fechada, braços cruzados, né? Virado pro lado assim e tal. Não estou conectando direito, né? Eu vou olhar para você meio desconfiado assim, né? Assim, não estou conectando direito.
né? Os sinais amistosos, quando eu estou diretamente virado para o outro, quando eu tenho uma postura aberta, quando eu tenho expressões faciais, né? Assim, sorrisos, tal, fazer a pessoa rir, né? É muito positivo no jogo da paquera. É, né, você conseguir agregar, né, um assunto de maneira leve, descontraída, né, ao contrário daquelas coisas pesadas, né, de assuntos difíceis ou coisas assim. Sabe, as pessoas chegam no consultório e falam: eu saí com uma pessoa esse final de semana que eu conheci, mas ele só falou da ex-namorada. Então, assim, isso é um sinal inimigo, né? Um sinal de que ele está preso ainda no passado, né? De que ele não está pronto para um novo relacionamento. Porque, então tem que passar por um certo luto quando o relacionamento termina. E alguns lutos são mais fáceis, talvez porque tinha intimidade menor antes, ou talvez porque você é mais desapegado mesmo. Né? Alguns lutos são mais difíceis. Sabe? Eles ficam um fantasma ali atrás, né? Ou um grilhão preso no seu pé, e onde você vai estar arrastando ele. Sabe assim? E no luto a pessoa tende a ficar repetitiva. Toda vez que ela encontra alguém, ela fala as mesmas coisas sobre a pessoa que ela perdeu. Sabe? O luto, ele existe desde que o homem é homem, então tem uma razão para isso. Né? A gente nem sempre sabe exatamente qual é essa razão, não, mas se existe desde sempre, tem que ter uma função, esse comportamento. Né? E durante o luto, você está incapacitado para o amor. Quando o luto passa, você está pronto para amar de novo. Sabe, o luto tem aquelas 5 fases didaticamente divididas, né? Aceitação, negociação, não, aceitação, negação, perdão, negação, raiva, negociação, depressão, resiliência. Né, aquelas 5 fasezinhas do luto, né? A resiliência ou aceitação seria a fase final, né, onde você está podendo, né, se conectar de novo com outras pessoas. Então, e aí sim, enterrar o passado, né, e poder se abrir para o presente, pensando num futuro melhor. Ali, então, né, os relacionamentos, quando você constrói eles, eles fazem, eles preenchem a vida. Eles fazem a vida ter um sentido particular, um sentido gostoso. Né? Não é um sentido apenas da nutrição pela sobrevivência, mas um sentido de nutrição pelo prazer. Sabe assim, de você ir em um restaurante bom, né, e comer uma comida gostosa, ou dentro de casa mesmo, comida de mãe, comida de vó, né, assim, aquela coisa bem gostosa. Né? Um relacionamento íntimo tem esse sabor, tem esse cheiro, tem essa cara, né, gostosa, assim. Então, para que você consiga, né, desenvolver isso, você tem que estar aberto para o amor. Você tem que estar pronto, né, para estar conectando ali com os outros. Senão você tem que trabalhar isso em você, seja porque você está de luto ou porque você está amargurado, rancoroso, né, invejoso, né, ou coisas assim que acabam bloqueando você para futuras conexões. Né? Mas aí as tecnologias virtuais chegaram para ajudar nisso, porque elas transcenderam as barreiras da geografia para permitir com que você conecte com outras pessoas. Inclusive, os aplicativos de relacionamento dizem quão distante aquela pessoa que está conectando com você está, né, para você refletir se vale a pena ou não estar desenvolvendo uma relação de intimidade. Né? Quanto mais próximo, mais favorável vai ser essa relação. E aí você tem uma novidade, né, quando esses aplicativos aparecem, que é a ideia de cardápio humano. Você põe suas fotos lá, faz um textinho ali para você, e algumas pessoas não são tão habilidosas assim com fotografias, seja por falta de técnica, seja porque elas não são fotogênicas. Tem gente que é melhor no presencial do que na foto, né? E tem gente que é ao contrário. E também a parte dos textos. Né? Tem gente que não consegue se descrever bem por falta de autoconhecimento, e aí já recomendo uma terapia para você, para poder aprender mais e poder descrever sobre você mais, como também porque elas são ruins com as palavras. Né? Então, ou porque elas não sabem a linguagem virtual, né? Que é uma linguagem diferente. Não pode ter um textão muito grande, isso não é favorável ali, né, nesse ambiente virtual. Né? Você escreve um textão muito grande, o cara já responde assim, vou esperar sair o filme para assistir isso aí, porque tá, né, não quero gastar meu tempo assim com isso. O custo da resposta de ler, ele é maior do que o custo da resposta de ouvir. Então, assim, né, favoreça, né, com uma leitura mais objetiva, mais efetiva
ali para você estar se conectando. E aí você vai passando para a esquerda quem você não gosta e passa para a direita quem você se interessa. Fica aquele jogo, né, de gosto não gosto, gosto não gosto. Os aplicativos lucram com isso de muitas maneiras, seja porque eles fecham comunidades de quem tem poder aquisitivo para pagar aquilo, ou seja porque eles restringem tantas curtidas por dia, por semana, sei lá, por que período ali. Né? O lance é que você fica na mão do algoritmo. Né, nesses momentos, porque o algoritmo ele não simplesmente pega as pessoas e joga pessoas para ver pessoas e pronto, né? Ele tem critérios, sabe? Ele tem a ordem com que as pessoas aparecem para você, né? Ele mexe nas contingências de maneira a tornar algumas pessoas mais favoráveis e algumas pessoas menos favoráveis. E isso é um tanto perigoso, talvez, ou até assustador, né? Porque você está deixando alguém que mexe com tecnologia, provavelmente essa pessoa não é tão habilidosa assim nos relacionamentos, mas alguém que mexe com tecnologia está determinando seu futuro afetivo. Sabe, ao ponto hoje em dia de não sei se eu não sei, eu li em algum lugar, eu não sei se já é uma realidade ou se é uma promessa, né, onde os aplicativos vão colocar robôs para estar fazendo essa leitura de sinais amistosos, sinais inimigos e conectando pessoas, já trocando as primeiras informações. Depois você entra nessa história ali. E isso é bizarro, assim, sabe? Pressupõe que a pessoa que fez o algoritmo conhece mais sobre relacionamentos, que já talvez seja um pouco improvável, ou mais especificamente sobre com quem você vai se dar bem no relacionamento. Sabe? Ele sabe mais disso do que você mesmo. Sabe? Então você vai ficando na mão dessa outra pessoa. Sabe? E aí, algumas pessoas, talvez pelo zeitgeist, né, que a gente vive aqui no momento, das tecnologias, elas ficam querendo buscar relacionamentos que possam preencher categorias ou caixinhas. Tem que ter no mínimo 1,80 m, tem que ter tanto de renda, tem que ter tal profissão, tem que ter tal característica física, comportamental, psicológica, né, isso, aquilo, tudo mais ali. Tem que morar em tal lugar, tem que fazer isso assim. Elas ficam querendo preencher as coisas assim. Mas nem sempre, ou quase nunca, isso vai dar certo, sabe? Tem gente que tem todas as categorias. Lembra do Kaká, jogador da seleção brasileira de futebol? Né, assim, menino de Jesus, né? Menino do bem, assim, bonitão, rico, né? Ele tá, casou com uma namorada da igreja e tal, e se separou depois. E aí ficou famoso, né? A reportagem da ex-mulher dele falando que ele era perfeito demais. Ele era perfeito demais, né? Assim, então, olha só como é que são relacionamentos. Né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não são caixinhas que você tem que preencher, cara. Você tem que estar sentindo aquilo. Você tem que estar vivendo aquilo. E alguns relacionamentos têm data de validade. Seja porque a gente morre, seja porque o sentimento morre. Sabe? E aí que seja eterno enquanto dure. Que você viva aquele momento com intensidade. Sabe? Mas se começar um momento pensando na eternidade, você pode acabar matando o momento. Sabe? Você pode acabar deixando de curtir aquele momento porque você está vivendo no futuro. Sabe? Isso é típico da ansiedade, né? Ou antecipar o futuro ou remoer o passado. Quando, na verdade, o único momento onde você pode ser feliz é o presente. Sabe, quer entender mais sobre isso? Vá lá atrás do curso Aprendizagem Emocional, disponível aqui nas minhas redes, né, onde eu discorro, né, mais sobre esses sentimentos todos, né, ali. O amor, os ciúmes, a inveja, a felicidade, a tristeza, a ansiedade, raiva, né, e outras coisas assim. Aliás, todas as emoções vão aparecer nos relacionamentos. Sabe? Não tem um namoro se não tiver todas essas emoções. Não é a emoção que vai determinar exatamente o namoro, é como você lida com essa emoção. Tá? Então pode ter raiva, pode ter ciúmes, pode ter tristeza, pode ter mais ou menos amor, mas né, tem gente que se ama e se separa. Sabe assim, mas não é só o sentimento, tem gente que não tem amor e casa. Sabe, e casa e é feliz, sem amor, né? Ele é feliz. Seja porque o outro tem dinheiro, né? Sem julgamentos ali para isso, você pode buscar seus relacionamentos, né, com os critérios que você quiser,
seja porque a pessoa te fornece outras questões, né, importantes ali, mas todos os sentimentos vão estar aparecendo, né, quando o assunto é Dia dos Namorados. Então, o, o Dia dos Namorados, ele não é o dia que mais mexe nem com os motéis e nem o dia que mais mexe com o comércio, né? Dia das Mães mexe muito mais com o comércio. Natal é a segunda data mais que as pessoas mais gastam dinheiro no comércio, né? E nem sei em que categoria tá Dia dos Namorados não, né? Mas não precisa de dinheiro para poder amar, para poder se relacionar com os outros. Você precisa estar conectando, né, ali com os outros, porque essa conexão vai te tirar da solidão. Sabe, a solidão, ela pode ser tanto um martírio, né, uma maldição, né, um peso, e a gente vive a solidão como um dos grandes males do século. Sabe assim, nunca teve tanta gente no mundo e nunca a gente teve tão solitário assim. Sabe, o All the Lonely People cantava lá os Beatles, né? As pessoas estão isoladas, elas vivem em sua própria casa, seu próprio computador, seu próprio telefone, suas próprias coisas, né? Assim, ao invés de estar conectando com os outros, como a gente fazia antigamente. Mas a solidão pode ser também uma bênção, no sentido de que, e aí quem é casado com filhos, né? Assim, por mais que ame marido e mulher e os filhos, às vezes valoriza, né, aquele momento solitário, né, aquele momento, nossa, um final de semana sozinho, assim, seja para descansar, para ler, para poder fazer coisas pessoais, encontrar amigos que eu não encontro, assim, né, isso tem muito valor também. Então, a solitude, né, assim, quando você consegue aproveitar aqueles momentos ali, aliás, quanto melhor você tiver com você mesmo sozinho, talvez seja mais provável de você conseguir um bom relacionamento. Não é conseguir um relacionamento, conseguir um bom relacionamento, porque o relacionamento você consegue, né? Eu lembro de uma paciente de uma clínica psiquiátrica que eu trabalhei, que falava, né, uma frase muito sábia assim: namorado é igual torradeira. Se ficar olhando, o pão não pula. Então, né, não é que o pão vai mudar o tempo porque você está olhando, né, cara? A torradeira tem uma programação, seja por tempo, por temperatura, sei lá qual é a torradeira. Ela tem uma programação para pular. Mas, quando você está com fome e você põe o pão na torradeira e fica olhando, você não faz outras coisas, você fica só olhando. Sua vida esvazia. E aí você fica ansioso por aquele momento, seja a fome também ajudando, né? Fica ansioso. E aí a ansiedade altera a percepção do tempo e do espaço. E aí parece que demora mais. Né? Quando você está muito ansioso, você quer resolver logo as coisas e às vezes você escolhe aquele traste que não era a pessoa mais indicada simplesmente porque você não quer estar sozinha ou porque você não quer estar, enfim, lidando, né, com a rejeição, com esse tipo de sentimento. Então, o medo de ficar sozinho atrapalha bastante a buscar relacionamentos. Muita gente está buscando relacionamento. Quando você está solteiro, parece que está todo mundo namorando, menos você. Né? Assim, ainda mais Dia dos Namorados. Essa percepção também fica alterada, né? Esse viés cognitivo assim, acaba mexendo ali com você. Mas, antes só do que mal acompanhado, isso vale inclusive ali para a data dos Dias dos Namorados. Se você não vai passar o Dia dos Namorados com ninguém, pelo menos mantenha a esperança de poder ser convocado por Carlos Ancelotti para a seleção brasileira. Né? O menino Ney conseguiu isso, cara. Era muito improvável, tá? Porque hoje em dia tem muito brasileiro que joga futebol melhor do que ele. Assim, não sei se tem mais técnica do que ele, mas que está jogando futebol melhor do que ele, mais por uma pressão midiática. Ele, talvez seja o melhor técnico do mundo, né? Passou lá anos no Real Madrid, hoje está na seleção brasileira. Carlos Ancelotti cedeu a essa pressão e convocou o menino Ney, né? E talvez o que seja mais improvável ainda do que o menino Ney ser convocado é ele passar o Dia dos Namorados com a esposa dele, sabe? Que, convenhamos, ele gosta de aprontar, né? E isso, a esposa dele teve que, né, se virar nos 30 ali para poder estar mantendo esse relacionamento por mais tempo. E eles provavelmente vão passar juntos ali aquele Dia dos Namorados nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Então, né, mantenha a chama da esperança ativa. É possível conhecer alguém, né, é possível, se você trabalhar com você mesmo, se você investir em você mesmo, você vai atrair pessoas melhores para perto de você. Sabe? Se você tiver com alguma dificuldade, busque ajuda, seja nos cursos da Psicursos ou seja comigo aqui na Psiclean. E aí sim vamos estar caminhando
né, nessa jornada que envolve o coração. Tão bom, né, quando a vida está preenchida desse tipo de sentido. Espero que vocês tenham gostado aqui desse Stand-Up Psychology. Curta, comente, compartilhe com quem você gosta. Se você não gostou, compartilhe com a pessoa que você não gosta, para que ela perca o tempo dela ouvindo isso aqui, mas ajudando um pouquinho aqui nessa audiência. Obrigado pela atenção. Beijo, tchau. Vejo vocês no nosso próximo Stand-Up Psychology.